Pai do Senhor, irmãos, eu dou a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Juízes 13. Vamos começar lendo do 3 a seguir, que vai falar assim. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora tu és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho, nem bebida forte e nem coma coisa imunda. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que o anjo do Senhor apareceu, né, a esta mulher aqui, a mulher de Manoá. A palavra do Senhor vai falar que ela era estéril e quando o anjo aparece, né, para ela e fala que ela vai conceber, ele traz também, né, além dessa notícia, né, ele traz também mandamentos para ela, digamos assim, direcionamentos. Ele vai falar que era para ela se guardar de não beber, né, vinho nem bebida forte e nem comer coisa nenhuma imunda. E muitas vezes quando o Senhor ele vai trazer algo, né, sobre a nossa vida, como foi o caso aqui dessa mulher, o Senhor ia trazer, né, um filho para a vida dela, que ela era estéril, mas juntamente com isso, o Senhor trouxe para ela, né, mandamentos ali, direções, para que ela viesse a seguir. E muitas vezes, quando o Senhor vai trazer algo também para a nossa vida, Ele também nos manda, né, nos guardar, né, de algumas coisas, como foi o caso aqui dessa mulher. E muitas vezes esse guardar, né, da parte do Senhor pode ser, né, algo que não glorifica o nome do Senhor, pode ser algo que te impede, né, de fazer, né, algo para o Senhor da maneira que Ele deseja. E no caso aqui dessa mulher, era porque a palavra do Senhor vai falar que ela ia conceber esse menino e esse menino ia ser nazireu de Deus, ele ia ser separado ali, né, para o Senhor. E quando o Senhor nos entrega algo, né, que é para o Senhor, temos que fazer como o Senhor nos manda, né, nos guardar de coisas, né, realmente que não glorificam o nome do Senhor. Porque tudo que é do Senhor, né, é santo, tem que ser guardado mesmo, protegido de coisas, né, imundas mesmo, de coisas que não agradam ao Senhor. E aqui, irmãos, no 5 vai falar assim: Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então este menino aqui, ele ia ter um papel, né, muito grande ali no meio do povo ali de Israel, porque a palavra do Senhor vai falar que ele, né, ia livrar, ia começar a livrar, né, os filhos de Israel ali, né, das mãos dos filisteus, né, das mãos dos seus opressores ali, dos seus inimigos. E por isso essa mulher tinha que se guardar, né, de coisas que não agradavam ao Senhor, de lugares, de ambientes, né. E aqui ela cumpriu tudo como o Senhor mandou. E aqui no 6 vai falar: Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era a semelhança de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde vinha, nem qual era o seu nome. Então essa mulher, quando esse anjo apareceu para ela, né, com essas boas novas, ela creu. Ela creu, ela nem perguntou, né, o nome, nem da onde ele vinha. Ela só tomou posse ali daquela palavra. E muitas vezes o que nós também devemos fazer quando o Senhor, né, nos fala algo, não é olhar o cenário. Aqui ela não olhou o cenário, ela era estéril. A palavra do Senhor vai falar que ela era estéril, mas
ela não olhou para aquele cenário dela de esterilidade, não. Ela tomou posse e creu na palavra, e é assim que nós temos que fazer quando o Senhor lançar uma palavra sobre a nossa vida, que o nosso cenário fala ao contrário. Nem olhe para o seu cenário, só creia e tome posse da palavra do Senhor, assim como ela fez. E aqui, irmãos, no 8 vai falar assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda volte a nós e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Manoá, ali ele orou, né, ao Senhor, para que o Senhor, né, enviasse aquele homem de volta. Ele queria ver. Creio que ele ainda estava meio, né, na dúvida, até porque o anjo apareceu, foi para a esposa dele, não foi para ele. E ele queria ver, ele orou para que o Senhor tornasse a enviar. E no 9 vai falar: e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher, e ela estava no campo, porém o seu marido não estava com ela. Então o anjo do Senhor tornou a aparecer. E ali, né, no campo, a mulher foi atrás, né, do seu esposo, para que ele também, né, testificasse ali daquelas palavras, né, do anjo. Ela não necessitava mais, tanto é que ela não orou, não pediu. Quem pediu foi ele, ela já tomou posse, é que nem eu falei aqui. Quando o Senhor lançar uma palavra, né, sobre a nossa vida, não fique tentando, né, entender, querendo compreender, não, só toma posse. Só toma posse. Ela era estéril, mesmo assim ela creu que o Senhor podia, que se o Senhor enviou, o Senhor era capaz, né, de cumprir. E aqui no 15, irmãos, vai falar assim: então Manoá disse ao anjo: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor. Porque Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Então, quando o anjo ali, né, apareceu novamente, Manoá ali foi testificar, né, das palavras do anjo. Ele, né, quis oferecer, né, um cabrito ali, o anjo, mas o anjo, né, ele falou que ele não ia comer, né, daquele pão, mas se ele quisesse, né, fazer um holocausto, né, que ele fizesse ao Senhor. E aqui, irmãos, no 20 vai falar assim: e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Então disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas em semelhante tempo. Então a palavra do Senhor vai falar que quando ele fez, né, ali aquele altar ali, e colocou sobre ele, né, o holocausto ali, a palavra do Senhor vai falar que quando a chama ali subiu, né, o anjo subiu com eles, com a chama ali daquele altar. E eles vendo, né, ali, né, as coisas ali sobrenaturais ali que o anjo, né, fez e testificou ali diante deles, eles caíram, né, com seus ossos em terra. E ali Manoá, ele falou, né, certamente morreremos, porque vimos, né, a Deus. Mas a sua esposa ali a todo tempo, né, firme, falando: não, se o Senhor nos quisesse matar, ele não nos mostraria, né, e nem nos falaria essas coisas, né, que ele enviou, né, o seu anjo para falar conosco. Então ela creu que o Senhor ali tinha enviado o anjo, né, para trazer boas novas, e que aquelas palavras ali, né, do anjo ia se cumprir, né, na vida deles. Então essa mulher aqui, ela foi muito, ela teve muita fé, ela creu. E é assim que temos que ser, né, diante do Senhor. Crer
Crê nas palavras do Senhor. Crê no que o Senhor falar conosco e cumprir, né, os direcionamentos que o Senhor nos dá. E aqui, irmãos, no 24 vai falar: depois essa mulher teve um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, ela teve, né, esse filho. Aquela palavra ali que o anjo levou e lançou ali sobre a vida deles ali, se cumpriu como o anjo falou. Ela concebeu, ela teve o filho. E o filho, né, foi, né, cheio do Espírito Santo ali, o Senhor ali usou tremendamente, porque ele já era separado mesmo para o Senhor. E o Senhor o abençoou. Então, irmãos, o Senhor, quando ele fala, né, ele cumpre, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A palavra do Senhor vai falar o que o anjo falou para ela, né? Então, tu te guarda, né? Guarda-te de beber vinho, né? Bebida forte, de comer coisa imunda. Então, o Senhor, quando ele nos traz, né? Quando ele traz algo sobre a nossa vida que vai acontecer, primeiramente ele nos dá, né, direções, né, do que devemos fazer ou do que não devemos fazer, né, para que a palavra lançada sobre a nossa vida venha encontrar cumprimento. E aqui ela fez tudo conforme, né, o anjo do Senhor falou para ela. Ela se guardou, né, das coisas que o anjo ali falou para ela. Tanto é que ela concebeu e ela teve o filho aqui. E através dessa palavra o Senhor nos pergunta: será que temos nos guardado, né, do que o Senhor pede para que nós não venhamos fazer? Ou daquilo que o Senhor pede que não venhamos falar? O Senhor, né? Como eu falei, quando ele traz, né, algo sobre a nossa vida, ele também nos envia, né, direcionamentos para que venhamos cumprir ali direitinho como o Senhor nos manda, para que venha acontecer, né, conforme o que o Senhor nos fala. Então, se o Senhor lançou uma palavra sobre a sua vida e falou: agora, minha filha, persevera, né? Persevera nesse algo aí para que ele venha acontecer. Faça a sua parte, persevera. O Senhor fala para você: agora se dedica mais, né, em algo aqui específico que o Senhor já falou com você. Então se esforça para você se dedicar ao que o Senhor mandou você, né, fazer, para que venha a palavra do Senhor venha encontrar cumprimento na sua vida, assim como aconteceu aqui na vida de Manoá, né, e sua esposa. A palavra do Senhor encontrou cumprimento e aquela criança nasceu para a glória de Deus. Então, que venhamos cumprir, né, tudo quanto o Senhor nos mandar, para que venhamos tomar posse, né, do que Ele falou que ia acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra. Pai, nos ensine, Pai, a cumprir, né, nos dê força, nos ajude, né, a cumprir o Teu querer, a Tua vontade, os Teus mandamentos, as Tuas direções. Nos ajude, Pai, a perseverar no que o Senhor nos mandou, para que venhamos tomar posse do que o Senhor falou, né, que nos entregaria. Pai, desde já eu quero te pedir que nessa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo. E que também o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.